A Ziquezira Teatro Físico foi fundada em Londres em 1999. Ela foi criada pela coreógrafa e bailarina Fernanda Lippe e pelo diretor André Semenza. A companhia tem como marca registrada a realização de projetos que unem cinema, dança e literatura. Em 2001, a companhia chegou ao Brasil propondo um intercâmbio com os artistas locais. Com escritórios em São Paulo e Belo Horizonte, o pessoal da Ziquezira conta com a parceria permanente dos bailarinos Tuca Pinheiro e Heloísa Domingues. Além de As Cinzas de Deus, a Ziquezira produziu os espetáculos Quem Viu, Viu, em 2001 e Urbi Rio, em 2002. Neste mesmo ano, ainda filmou o curta Flisglewitch. E a característica também da Ziquezira, o que é? Ela colabora com todas as formas de expressão. Então a gente colabora com o cinema, com as artes plásticas, com a literatura. Então ela tem ela é ampla assim nesse sentido, né? Uma das propostas da companhia Ziquezira é traduzir sensações viscerais em gestos. Para ampliar as possibilidades de comunicação, eles utilizam o teatro físico e as partituras coreográficas. O teatro físico ele pode utilizar da palavra, do diálogo discursivo e do gestual. Então ele usa muita fisicalidade. O teatro físico ele usa muito o impacto dos corpos, né? Então você conta uma história através do corpo e não só através da palavra. Você pode ter um monólogo só com a palavra e não acontecer nada, né? Então, entra no teatro formal. O teatro físico, ele trabalha com outros elementos que não seja só o discurso, o texto. E também ele quebra um pouco a formalidade da escola de teatro, de várias linhas que as pessoas têm, né, na escola de teatro. O teatro físico ele não utiliza isso. Ele já abre mais para trazer outras linguagens ali, né? E as partituras coreográficas é como se você escrevesse uma música. Então, você tem, por exemplo, movimento A, B e C. Você pode fazer A, B, C, ou você pode fazer C, B, A, ou você pode fazer A, B e C. Então, você escreve as partituras coreográficas, né? Então, quando eu estava falando a respeito da Terra, né? Essa coisa da Terra, da órbita, do circular, a gente pegou o todo circular, que foi uma das frases do texto, que trabalha movimento. A imagem que me veio foi de alguma coisa circunfluente, né? Redonda. E quando fala do humor circunfluente, isso foi muito forte no sentido de movimento. Isso me trouxe uma imagem desse humor que sai de dentro do corpo. E flui redondo. Redondo. Então é isso. A gente pega uma frase, constrói, destrói e modifica, transforma. Redondo. Não tenho a menor ideia de onde que surge, como que surge, mas com certeza a partir de uma imagem. Não tem outro lugar a não ser de uma imagem que é construída. O diretor de teatro, Jerzy Grotowski, foi um dos principais nomes do teatro experimental e serviu de referência para a companhia Ziquezira. Em seu teatro laboratório na Polônia, ele desenvolveu uma pesquisa centrada no trabalho do ator. Seus espetáculos eram encenados em locais pequenos, sem trilha sonora e quase sem cenário e figurino.
Em seu livro, Em Busca de um Teatro Pobre, ele explica seu processo de criação e expõe ideias que abandonaria com o passar do tempo. O Grotowski, ele trabalhava com a via negativa. Então, o que quer dizer a via negativa? É como se você fizesse uma striptease do ego. Então, você tenta tirar todas as camadas que você tem resistência até chegar à sua essência mais pura. E chegando nessa essência, às vezes acontece, você transcende. Então, assim, e através de repetição. Muita repetição. Ele trabalha muito com a pureza das coisas, a simplicidade, né? Então, você tenta chegar àquela essência. Então, geralmente, o bailarino, ele tem muitas preocupações externas. Então, para você trabalhar a dramaturgia com a dança, é muito interessante, porque não é como teatro. Também eu quero falar que a gente não fez um trabalho Grotowski puro, não é isso, porque a gente tem uma trilha sonora que a gente acha extremamente importante. O Grotowski não trabalha com música, né? Essa procura constante de achar a essência da alma em um gesto, que também pode ser feio, sabe? Não é uma coisa questão de estética. Pode ser uma coisa até feia ou chocante, mas ela é bonita porque ela é pura, é verdadeira, né? Ele é uma grande influência. A gente volta no próximo bloco com o livro Metamorfoses, do poeta Ovídio. As Cinzas de Deus é uma adaptação da primeira parte do livro Metamorfoses, de Ovídio. A história do filme segue a trajetória da personagem Elô, uma mulher que se encontra com outros personagens que revivem emoções do passado numa atmosfera de sonho e realidade. O longa tem a direção de André Semenza, fotografia de Marcos Waterloo e trilha sonora do DJ Kid Loco. Então, eu sou uma pessoa que sempre vivi no meio de cinema, né? Então eu nem conheço, não tenho outro jeito de fazer além da linguagem de cinema. Então, para mim, é um filme, não é um vídeo dança ou uma videoarte, é realmente um casamento entre os dois, né? Usando a dança, o movimento como linguagem própria dentro da linguagem de cinema. Ele é um filme que ele não tem uma história linear completamente perfeita, vamos dizer assim, mas ele existe uma história, existe um ponto de vista, existe os personagens, a personagem principal, e você, né, tenta seguir de acordo com aquela história que foi encaminhada, e interpretar da sua própria maneira também. Tem esse espaço, né? Mas eu acho que as pessoas, elas, às vezes, questionam isso, porque o cinema, né, tem essa... você já senta, já tem uma história para você digerir. E se ela não está ali pronta, muitas pessoas vão ter um questionamento sobre isso. Então a gente deixa esse livro aberto. Públio Ovídio Nazão, mais conhecido como Ovídio, nasceu em Sulmona, Roma Antiga, em 42 a.C. Sua obra privilegia o gênero da elegia, poema lírico cujo tom é quase sempre terno e triste. Ovídio utilizou a elegia para trabalhar temas como o erotismo e o amor, encontrados nos livros Poemas da Carne e do Exílio, Cartas de Amor, A Arte de Amar e Metamorfoses. E eu estava lendo o poema Metamorfose. Então, quando eu eu entrei no estúdio, a gente começou a trabalhar e eu vi essas pessoas, e eu estava lendo o poema, foi puro poema ser um poema muito visual, e aquelas pessoas terem tudo a ver com o que eu estava pensando naquela hora, eu imaginei que a gente tinha um filme, assim, mas eu imaginei que a gente tinha um filme. Então, eu liguei para o André na Amazônia,
falei, eu acho que a gente tem um filme de dança e seria legal a gente tentar fazer esse projeto. Metamorfose é um poema extremamente visual, né? Como o Fernando já falou. Cada linha tem um monte de imagens que surgem, muito cinematográfico, na verdade. E a gente não pretendeu de filmar o poema, acho que isso seria impossível, que são 15 livros com não sei quantas histórias, quantos personagens, quantos deuses, etc. Mas só usar essa parte do primeiro livro, da criação, né? Que é até bíblico, né? Aquela criação, os elementos do caos, da inundação, né? Que também é uma coisa bastante bíblica. E tem vários tempos. Começa com aquele de ouro, que era um paraíso, uma harmonia. Passa pela aquele do prata, depois bronze, depois ferro. O tema do ferro é só guerra, inveja, falta de integridade. E aí começa a história da metamorfose, né? Todos os bailarinos, toda a equipe recebeu a fotocópia do primeiro livro, né? E estudamos isso juntos, né? E a Fernanda começou a trabalhar. Na verdade, esse aqui é até a cópia original dos ensaios. A gente ia marcando, cada um marcava o que se identificava mais dentro da história, a gente levava isso para o estúdio e usava isso de estímulo sonoro. Então, as palavras, elas meio que brincavam. Então, a gente mudava até a sequência de frase, mas a frase do poema. E no decorrer do processo, o poema ele foi diluindo e foi virando... É uma coisa muito orgânica que aconteceu. Ele foi virando a própria gestualidade, né? Então, ele foi desaparecendo por si só, uma própria metamorfose que ocorreu. Ele deixou de ser o principal elemento de impulso de trabalho e começou a fazer parte do contexto, mas sutilmente. Então nós pegamos o texto, eu ainda estou até com o texto aqui, está todo selecionado, a gente gravou, né, várias coisas, assim, cada um pegou e marcou aquilo que dava mais. Eu tenho uma tendência, todo processo de criação, trabalhar a leitura na diagonal. Sabe, eu não gosto de estar fazendo uma leitura muito na horizontal, que eu falo de estar tentando entender aquilo. Eu acho que a leitura do filme também tem que ser um pouco assim. Se você fica querendo entender, você não consegue entrar no filme, porque ele pega muito mais pela sensação. A personagem do filme, que leva o nome de Elô, ela passa por todas as outras personagens como se elas fossem a memória dela, né? E cada uma ela tem um sentimento diferente, né? E tem uma relação interessante que eu acho que me diferencia dos outros, é como se eles ainda estivessem no processo ainda da metamorfose. Então é como se eles estivessem ainda no casulo e eu já tivesse me libertado, assim. Eu tenho um pouco essa imagem, sabe, baseado no poema do Ovídio, que seria esse momento onde que eu já tivesse virado borboleta e eles ainda estivessem ainda no casulo. Então, e o que me passa é sempre a memória, né? A memória de alguma coisa do caos que já tivesse acontecido, sabe?